Oi, jovem, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Antônio, esse é o canal do MJ de Senador Canedo. Fazemos parte do grupo de oração da família e participamos da comunidade da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Senador Canedo. Hoje eu trouxe para vocês o tema A Santa Missa. Portanto, você que ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte desse grupo e acompanhar os nossos vídeos para crescermos todos juntos na fé. Iniciemos rezando. Pai querido, pela força do Espírito Santo, nós vos pedimos a graça de mergulhar no vosso mistério de amor, revelado em Jesus de Nazaré. Concedei-nos discernimento e consciência amorosa, para que, em todas as vezes que participarmos da Santa Missa, possamos celebrar nossa fé, reunidos em comunidade e fortalecidos pelos sacramentos, para buscar novos caminhos para o bem comum da humanidade, enquanto caminhamos para a Páscoa definitiva. Amém. Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, nós, católicos, celebramos sempre a Santa Missa. A Santa Missa é para nós a fonte e o ápice da fé católica. Para tanto, eu peço você que tome a sua Bíblia. Vamos comigo para o Evangelho de São João, no capítulo 6. É o capítulo bíblico mais rico em informações sobre a Eucaristia. Convido você a ler alguns versículos comigo, a começar do versículo 35. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. No 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No versículo 51b, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. E lá no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a celebração do mistério de Cristo, fonte e ápice da vida cristã, envolve o ser humano em todas as dimensões e circunstâncias. E a participação consciente e fervorosa nas celebrações da comunidade é um meio privilegiado de nos encontrarmos com Jesus, para, assim, crescermos na santidade. Meus irmãos, a participação consciente e fervorosa. Participação não é encher a missa de palmas, de danças,
para bem participarmos dela, mas sim fazer parte daquele momento, fazer parte daquilo que está acontecendo. A gente vai fazer um breve comentário a respeito das partes da missa, para que você entenda um pouco mais, mas eu gostaria de convidar você para mergulharmos em espiritualidade, no mistério pascal, no mistério de Cristo, no mistério que celebramos na Santa Missa. Portanto, a Santa Missa tem o seu início. Quando inicia? Quando o comentarista já dá as boas-vindas à comunidade, às vezes lê um pequeno trecho que tem no folheto para introduzir aquilo que a liturgia irá trabalhar. E assim, ele apresenta as intenções que são colocadas, às vezes no 7º dia, às vezes pela saúde, às vezes também em ação de graças. E assim, ao fim do comentário, entra a procissão de entrada. Um crucifixo, os acólitos, toda a equipe de liturgia, os ministros da Eucaristia, o padre e todos aqueles que de forma especial participarão da liturgia naquele dia. Meus irmãos, já disse que a liturgia que celebramos na missa aqui é a mesma celebrada no mundo inteiro. A nossa igreja é una, é santa, é católica e apostólica. Essa é a identidade da nossa fé. Portanto, assim que se dá a procissão de entrada, geralmente com cântico, a gente faz o sinal da cruz, o padre recita algumas poucas palavras e assim iniciamos, já com um pedido de perdão. Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. A gente pede perdão pelos muitos pecados que cometemos. Tio Léo, mas todos os pecados que eu cometi são perdoados nesse trecho da missa? Não, meu amado. É necessário que você aprofunde em conhecimento. O pecado grave, o pecado mortal, ele vai necessitar de ser confessado. Como bem trabalhamos aqui no canal com o Cássio, o último vídeo. Mas, passando esse ato penitencial, onde a gente entroniza os nossos pensamentos e permeia o que eu fiz de errado aqui dentro do meu coração e peço a Jesus o perdão, a reparação daqueles meus erros, eu já vou entrando na preparação ideal para participarmos da Santa Missa. Logo depois do ato penitencial, na maioria das missas, se canta o Glória. Por que eu disse na maioria das missas? Porque no tempo de Quaresma, por exemplo, que é um tempo penitencial, a gente não canta o Glória. Não é verdade? Você se recorda das missas que você participou na Quaresma? Pare e repare quando você participar da missa no período da Quaresma. Se não tiver solenidade, não tem glória. Solenidade, meus irmãos, é um dia em que, obrigatoriamente, eu preciso ir à igreja. Por exemplo, na última sexta-feira houve a solenidade do coração de Jesus. Por ter caído na sexta, não fizemos jejum, não fizemos abstinência, porque com a liturgia celebramos, festejamos a solenidade do coração de Jesus. Portanto, a finalidade desse tempo, que se consiste o início da missa, os ritos iniciais da Santa Missa, a finalidade é estabelecer comunhão entre os fiéis reunidos e dispô-los a ouvir devidamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Poxa, Léo, aqui ele fala ouvir devidamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Aqui ele já mostra, o autor dessa frase, que existem duas partes.
a primeira parte, portanto, os ritos iniciais, o canto de entrada para a procissão de entrada, o sinal da cruz, o Kyrie eleison, o momento de ato penitencial, e o Glória, consistem quase que todo o rito inicial da Santa Missa, pois falta a oração de coleta. A oração de coleta é o momento em que nos dirigimos a Deus, Pai, por Jesus Cristo no Espírito Santo. E amados, vocês podem perceber que nesse momento encerra-se os ritos iniciais. Por quê? Porque aqui a gente percebe que a finalidade deles é estabelecer a comunhão entre os fiéis, reunidos e dispô-los a ouvir devidamente a palavra de Deus e a celebrar dignamente a Eucaristia. Amados, assim que acaba os ritos iniciais, a gente adentra a maior riqueza da Santa Missa, em duas partes. A primeira parte chamada de Liturgia da Palavra. Meus amados, a Liturgia da Palavra se consiste na Missa dos Catecúmenos. Ela é dirigida às pessoas que ainda não foram devidamente catequizadas. Por quê? Porque se eu estou com um pecado mortal e ainda não me arrependi, ainda não confessei, eu vou participar somente dessa realidade da missa, da realidade da liturgia da palavra, da riqueza do que Jesus deixou para nós na Santa Bíblia, da riqueza que o padre muitas vezes profere as palavras ali da homilia, trazendo a realidade do Evangelho para os dias atuais, a grandeza de rezar junto com o salmista, aquilo que ele lê ali, que baseia-se na leitura inicial, na primeira leitura. Perceba que no domingo temos duas leituras, uma geralmente vinda do Antigo Testamento, a outra, a segunda leitura, geralmente vinda do Novo Testamento. E por fim o Evangelho, que é o próprio Jesus dizendo para nós, por isso que ficamos em pé ao ouvir o Evangelho, em sinal de prontidão, em sinal de disposição, em sinal de disponibilidade de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus falada ali no Evangelho. Essa é a primeira parte da riqueza da Santa Missa. Ainda não o ápice. O ápice se consiste na Eucaristia. Portanto, logo após a liturgia da palavra, se existe a liturgia eucarística, o momento em que as hóstias são consagradas, onde o padre oferece aquele pão, aquele vinho, em memória de Jesus. Eis o mistério da fé, assim nós falamos, né? Tomai, pois, e comei. Este é o pão. Tomai, pois, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Meus irmãos, ali celebramos o que diz o capítulo 6 de São João. Celebramos o pão da vida. Quem come desse pão e bebe desse vinho permanece em mim e eu nele. Assim disse Jesus. Meus irmãos, a Eucaristia, ela não tem poder de perdoar pecados mortais, inclusive, como muitos pensam, né? Isso é uma heresia. O sacramento que perdoa pecados é o sacramento da confissão e não da Eucaristia. O vínculo que a Eucaristia tem com os pecados mortais é que ela nos aproxima de Cristo. E essa proximidade vai fazer com que nos afastemos automaticamente dos pecados mortais. A liturgia eucarística antigamente era chamada Missa dos Fiéis, enquanto a liturgia da palavra era chamada de Missa dos Catecúmenos. Por quê? Porque a Missa dos Fiéis é destinada às pessoas que vivem
a plenitude da fé católica, que guardam o estado de graça, que fogem e se mantêm longe do pecado mortal, que rompe o nosso elo de amizade, de ligação, de comunhão com Deus. Mas aqui, meus amados, eu não quis trazer tantas informações. Aqui, meus amados, eu não quis trazer tantas informações técnicas a respeito da Santa Missa. Mas eu quero hoje te convidar para uma melhor participação na Santa Missa. E aqui eu trago um pouco mais de conhecimento para que a gente possa aprofundar no que verdadeiramente precisamos de fazer no momento em que participamos, tomamos parte daquele mistério pascal da Santa Missa. A missa é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Meus irmãos, repetimos tudo aquilo que foi feito no Calvário. Atualizamos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Jesus Cristo. Lá no Calvário, vale se lembrar que esse mistério foi feito de forma sangrenta, de forma cruenta, de forma que foi doloroso para Jesus passar por esse momento. Mas agora, na Santa Missa, é o momento em que nós revivemos o que se passou no Calvário, mas de forma gloriosa, de forma com que adoramos toda a entrega de Jesus. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não sofre amargamente tudo aquilo que ele sofreu no Calvário, porque hoje ele ressuscitou, ele está glorioso. A gente celebra o que consistiu a paixão do Calvário em substância, meus irmãos. É o mesmo Cristo. Portanto, é o mesmo que se dá. É o mesmo sacerdote, é o mesmo que oferece o sacrifício. Tá certo? E é a mesma finalidade. Qual é a finalidade, afinal? E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Essa é a finalidade. É a nossa salvação. Mas eu convido você a entender um pouco mais por que é tão importante que participemos da Santa Missa. Meus irmãos, é importante porque eu me torno parte do que ocorreu no Calvário. Eu participo do que ocorreu no Calvário. É tão importante porque eu participo. A gente vê no Evangelho que Jesus repete várias vezes, várias vezes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Assim Jesus falava da postura dos homens que cruelmente o importunaram a sofrer grandes sofrimentos por nós, pelos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados. Mas, amados, entenda algo. A fonte e o ápice da nossa fé, a Santa Missa. Participamos muitas vezes, eu acredito que você, assim como eu, tem o hábito de participar da Santa Missa com certa regularidade. E eu te convido, nesse momento, a melhorar a sua participação. Como melhorar a sua participação? Fazendo da missa a aplicação de 3 verbos. O primeiro verbo é ofertar. O segundo verbo é suplicar. E o terceiro verbo, comungar. Vamos para cada um deles? Ofertar. Meus irmãos, ali na patena, onde o sacerdote coloca a miséria do pão ainda não consagrado, ali no cálice, aonde o sacerdote derrama o vinho, a miséria do vinho ainda não consagrado, ali somos convidados a ofertar também as nossas misérias, aquilo que tem inquietado o nosso coração,
aquilo que tem trago angústias para nós, aquilo que tem tirado o nosso sono, aquilo que tem me feito me sentir mal, inferior, aquilo que tem me afastado dos planos de Deus, aquele hábito que eu tenho tentado combater, mas infelizmente com as minhas forças eu não tenho conseguido. Ofertar também um estado de doença, ou meu, ou de uma pessoa que eu gosto. Ofertar a minha vida, recomendar a Jesus toda a minha história, a minha família. Enfim, eu vou ofertar em ação de entrega, de passar para Deus aquele meu problema, de relatar para Deus esse meu problema. Eu vou fazer uma oferta espiritual daquilo que eu sei que tem sobrado humanidade e faltado espiritualidade na minha vida. E nesse momento, eu vou entregando. E no momento em que as hóstias são consagradas, eu começo a suplicar. Porque eu sei que ali uniu-se as minhas misérias, a miséria do pão ainda não consagrado e a miséria do vinho ainda não consagrado. E o sacerdote fez a consagração. Houve a transubstanciação. Aquilo que tinha uma matéria miserável de pão e de vinho tornou-se substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a miséria do pão e do vinho ainda não consagrados, as nossas misérias também são consagradas a Jesus pelas mãos do sacerdote, que naquele momento é persona Christi. Como assim? Independente da indignidade do sacerdote, no momento em que ele ministra os sacramentos, é o próprio Cristo ministrando o sacramento para nós. Meus amados, a espiritualidade da missa é tão profunda que, por ser padre, um homem em persona Christi, é o próprio Cristo oferecendo o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade a Deus. Perceba que ele é o contrário de Adão. Adão, sendo homem, após a tentação da serpente, quis elevar-se e ser Deus. Mas Jesus, sendo Deus, quis rebaixar-se à condição humana e se entregou por completo. Meus irmãos, no momento em que as hóstias foram consagradas, eu suplico para que a divindade de Jesus me dê força, me dê graça para vencer cada uma daquelas misérias que eu estou passando. É ali que eu busco, na pessoa de Cristo, a força para resolver tudo aquilo que me angustia, tudo aquilo que me deixa ansioso, tudo aquilo que tem realmente tirado a minha paz, tudo aquilo que eu pedi, eu consagro a Jesus. Portanto, ofertar, suplicar e, por último, comungar. Nesse momento, é o momento em que eu comungo Jesus. É o momento em que eu faço a minha confissão ali no coração. É o momento em que eu faço a minha comunhão com Jesus. Comunhão significa comum união. Nós nos tornamos um só. O corpo e o sangue de Cristo, através da minha corrente sanguínea, me faz participar em comunhão da divindade do Cristo. Porque aquela natureza de carne já é encontrada na Eucaristia, no pão. Aquela natureza de sangue já é encontrada ali onde se depositou o vinho. E eu vou entrando em uma comunhão plena com Jesus
para vivenciar um pouco da sua glória, um pouco da sua divindade. Eu me recordo da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde 2 discípulos puderam contemplar a face gloriosa dele, em que as vestes ficaram perfeitamente brancas e ele brilhou. Assim também deve brilhar a hóstia aos nossos olhos espirituais. Assim devemos ver a face do Cristo transfigurado ali, naquela matéria que foi consagrada a Deus e se tornou verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Meus irmãos, ofertar, suplicar e comungar. Não vá embora da missa sem executar essas 3 tarefas. E você vai notar que a sua participação será ainda mais fervorosa, ainda mais devota, ainda mais fiel. Porque você, jovem, você quer ir para o céu, você é um privilegiado. Você tem buscado a abundância em Cristo. E você vai alcançar através da sua real participação nas santas missas. Eu vou ficando por aqui. Deixo a você um forte abraço. Conte comigo. Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha se fez sentido para você. É nós que voa para o céu, jovens. Esse é o nosso lema. E não voaremos sem nos esforçar, sem nos mergulhar na graça de Deus. Um abraço.